Importância que nós possamos ser altar de Deus com a chama prendida e nunca apagada. Quando o apóstolo Paulo está relatando aos Tessalônicos que eles não podem extinguir, apagar a chama que vai manter nós ativos na esperança das promessas que Deus tem para nós. Porque nós observamos toda a palavra do Senhor. E em Levítico capítulo 9, relata para nós que quem acende a chama é o próprio Deus. Quem acendeu a chama no período da lei, no período da expiação, no período do sacrifício, é o próprio Deus. Em Levítico, como nós conhecemos, capítulo 6, que a chama arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Quando Moisés ele reúne todo o povo e vai passar a transferir para o povo as ordenanças que Deus relatou para fazer expiação pelo pecado, Moisés vai falar àquele povo, o povo vai trazer as ofertas e ele vai apresentar diante de Deus. Nós observamos que o sacerdote eram os únicos que entrava na presença do Senhor. Quando o sacerdote ele entrava na presença do Senhor com o incenso, antes de entrar para a presença de Deus, havia o altar do incenso, aonde hoje esse incenso, esse olor, essa fragrância relata para nós também a palavra do Senhor e nos respalda que hoje é a oração dos santos que é essa fragrância. E nós podemos observar que a oração, ela é que ativa a chama continuar acesa, mas não somos nós que prendemos o fogo, mas sim o próprio Deus. Como está escrito em Levítico capítulo 9, versículo 24, vai dizer: porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo jubilou e caiu sobre as suas faces. Porque Deus, quando ele apresentava, ele recebia as ofertas do povo, e quando ele apresentava no altar e aquela oferta era agradável a ele, o fogo dele consumia a oferta e aquele fogo nunca podia apagar. O fogo do tabernáculo tinha que continuar preso, acendido, queimando sempre e diariamente. Nós observamos que o apóstolo Paulo tem uma preocupação com essa igreja, e ele vai falar: orem sem cessar, busque a presença de Deus, mantenha o fogo aceso, para que não apagueis o Espírito Santo, não extinguais o Espírito Santo. Nós observamos que quando o apóstolo Paulo está relatando sobre a palavra do Senhor de não apagar o Espírito Santo, porque é ele que desceu em ato sobre a igreja do Senhor para prender o fogo sobre os discípulos, que a igreja continua acesa até hoje, porque a presença do Espírito Santo continua na igreja, na minha vida e na tua vida. É por isso que nós somos astros nessa terra, e todo astro brilha. Quem crê nessa palavra, diga amém. Nós observamos que Deus vai acender o altar, e esse primeiro acender do altar era para as ofertas, era para mediante o sacerdote. A segundo, glória a Deus, aleluia, que ele vai acender é o fogo da palavra. Nós podemos observar que pensamos que o poder vem através da oração. A oração, ela dá continuidade para que o fogo não se apague, mas a palavra relata para nós que quem dá o poder, ela sai da palavra, que o poder, ela não vem somente da oração. A oração, ela é um complemento para o poder de Deus continuar nas nossas vidas, mas quem prende o fogo, quem aviva a nossa alma é a palavra do Senhor. Porque quando Jeremias estava como atalaia, anunciando o juízo de Deus, ele vai falar: eu vou calar, porque o que eu estou falando, as suas palavras, está sendo como afronta para mim, porque todos estão voltando para mim. Mas ele vai relatar na
palavra do Senhor, que quando ele pensou em parar de falar, a palavra do Senhor ardia no coração, ardia na vida dele, e ele não podia parar de falar da palavra do Senhor, porque todo atalaia chamado, ele é aceso pela palavra, ele tem prazer na palavra, ele vive pela palavra, porque a palavra do Senhor acende a chama do Espírito em nós, acende a chama, o fogo e o poder do Senhor nas nossas vidas. Nós observamos que quando passa o período que Jesus ele vem sobre a terra, e ele vai ensinar o povo a orar, a jejuar, a amar o seu próximo, a não julgar incorretamente, mas justamente. E ele vai dar uma palavra para os seus discípulos: esperai em Jerusalém. Esperar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Um dos símbolos do Espírito Santo é o fogo, é água, é vento. Nós observamos que quando os discípulos eles veem a Jesus ser ascendido aos céus, e eles ficam olhando, eles ficam tristes, glória a Deus, aleluia, mas de repente aparecem os varões e falam para ele: por que está olhando aquele que foi? Ele vai voltar, aleluia, animando eles. Aquele mesmo que foi recebido nas nuvens em cima, ele vai descer, vai buscar a sua igreja, mas aí uma promessa, glória a Deus, aleluia, e vai dizer: não apartai de Jerusalém. E eles descem outra vez, ficam esperando a promessa do Senhor. Passa um dia, passa 2 dias. É por isso que eu e você não podemos cessar de buscar a presença do Senhor. Não é simplesmente um dia, não é simplesmente 2 dias, é por toda a nossa vida. Nós devemos buscar continuamente a presença do Senhor. A palavra do Senhor relata que começaram a buscar a presença do Senhor, esperando o poder do alto, 500 discípulos. Mas quando ia passando os dias, muitos desistiram, glória a Deus, aleluia. Mas ali ainda perseveraram, glória a Deus, 120 discípulos que esperavam o poder de Deus descender. Quando completou os 50 dias, que é a festa do Pentecostes, e desceu, glória a Deus, aleluia, a promessa de Deus sobre os discípulos, aleluia. Quando a promessa do Senhor, lá em Atos se cumprindo no capítulo 2, a infusão do Espírito Santo tomou aqueles discípulos, aleluia, e eles foram batizados pelo Espírito Santo, e foram batizados como línguas de fogo, aleluia. Eita, glória a Deus. É assim quando o Espírito Santo vem nas nossas vidas, quando nós ainda não somos tocados, quando nós ainda não recebemos o Espírito Santo de Deus, este fogo que aviva a alma, que aviva o coração. Nós não sabemos explicar, mas quando ele vem na nossa vida, igreja, quando o crente ele é batizado pelo Espírito Santo, quando o crente ele é batizado com fogo, ele é tomado, glória a Deus, aleluia, ele não perde a consciência, mas o poder, o fogo que é avivado dentro dele, ele começa a falar em novas línguas, ele começa a ter visões, ele começa a ter discernimento da palavra, ele começa, glória a Deus, aleluia, ter anelo pela casa do Senhor, ele começa a querer pregar a palavra, a querer ser uma atalaia. E muitas vezes quando o Espírito Santo vem nas nossas vidas, vamos atender o telefone, mas o fogo está aceso. Em vez de dizer olá, em vez de falar alô, em vez de dizer hello, nós falamos arabacalabasteia, começamos a falar em língua. Sabe por quê? É porque o fogo está aceso, o fogo está vivo dentro de nós, aleluia. Quando nós começamos a entender a importância do fogo estar aceso, nós queremos cada dia buscar a presença do Senhor. Nós anelamos,
Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, não foi de um dia para a noite. A minha esposa, em semanas, eu demorei 4 anos buscando, e subia montanha e nada, e descia montanha e nada. Mas o dia que Deus me encheu, eu passei 2 meses, eu estava falando com o meu patrão, e de repente eu começava a falar em língua, eu falava: Jesus amado, meu Deus do céu, o que eu estou falando? E quando eu fui batizado dormindo. Eu falava em línguas, glória a Deus, e pensava que estava sonhando, e acordava e falava: meu Deus, eu estou falando uma língua que eu não conheço, uma língua estranha, parecendo com as línguas que fala o meu pastor. Meu Jesus, eu tenho que parar com isso. E quando eu fui batizado, que eu entendi, um dia eu estava na frente do espelho cantando um hino, me arrumando para ir para o trabalho, veio outra vez, e eu falava em línguas e chorava. O que é isso, pastor Alessandro? Este é o fogo do Espírito Santo. Quando toma a tua vida, aleluia, ele te impulsiona, aleluia, a você falar com Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. E este fogo, quanto mais nós colocamos oração, a oração simboliza madeira no mundo espiritual. É por isso que o apóstolo Paulo está falando, para que nós não apagamos ou não extinguamos o Espírito Santo, nós temos que colocar madeira no altar. A madeira é a oração, a madeira é a busca, a madeira é a entrega, a madeira, glória a Deus, aleluia, é tudo aquilo que você faz para não perder a presença do Senhor. E quando eu chegava na igreja, eu começava a orar, e quando me dava o microfone que eu ia falar em língua, eu tirava, porque ainda não estava desenvolvida as línguas. Eu falava como um bebê. Aí um dia eu estava numa mini vigília de 2 horas, de 11 a 1 da manhã. Aí eu comecei a orar, e o fogo prendeu, glória a Deus, aleluia, naquele círculo. Estava um pastor orando no meio, e ele pôs a mão na minha cabeça e falou: o Senhor falou para você parar de não falar o que ele coloca na tua boca. Fala agora, aleluia. Quando ele colocou o microfone na minha boca, e eu comecei a falar em língua, aquele círculo de oração havia como 40 pessoas buscando a presença do Senhor. Na madrugada, aquele círculo de oração prendeu em fogo. Aqueles que não falavam também foi batizado, porque aqueles que estão no mesmo Espírito, buscando, glória a Deus, aleluia, com intensidade, também recebe poder do alto, também recebe poder de Deus, também recebe a unção do Senhor, aleluia. Por isso, não cesse de orar, não cesse de buscar, não esmoreça no meio do caminho, como aqueles que estavam esperando, mas não soube ter paciência para ser revestido do poder de Deus. Eu me lembro que quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu comecei a fazer uma campanha na madrugada de leitura da Bíblia. Eu falava: Senhor, eu quero que o Senhor abra o meu entendimento para a tua palavra, mas eu não quero da minha maneira, eu quero da tua maneira. Eu não quero ver com os meus olhos, eu quero ver com os teus olhos a tua palavra. Eu não quero interpretar a palavra com o meu entendimento, mas eu quero ter o teu entendimento para a palavra. Oh, glória a Deus, aleluia. Já o Espírito Santo me dava força para passar na madrugada de joelho, buscando a presença do Senhor na leitura da palavra. Antes eu não tinha essa força, mas quando veio o Espírito de Deus sobre as nossas vidas, ele nos impulsiona a estar mais perto do Senhor. E o avivamento que veio sobre a minha vida era completo, porque eu estava na palavra. E a mesma maneira é como a igreja. Quando a igreja se basa a sua vida na palavra, quando o irmão, quando a irmã, ele quer estar, glória a Deus, mais perto de Deus, conhecer a Deus, ele vai para a palavra, porque a palavra ela vai trazer confronto, mas ela vai trazer revelações do céu, ela vai trazer revelações da terra, ela vai trazer revelações da minha vida e da tua vida, que vai nos confrontar. E sabe o que é esse confronto? Não é para me destruir, não é para destruir a tua vida, mas é para fazer que nós venhamos a apartar de todo mal, para que o Espírito
glória dele cada dia venha crescer nas nossas vidas e possamos estar acesos e possamos buscar a presença de Deus e possamos anelar os átrios do Senhor nas nossas vidas. A importância de ter a chama acesa. Agora presta atenção. Quando o Espírito Santo completa a promessa, Jesus, ele chega aos céus, ele vai abrir os 7 selos, e lá está completando a obra ao qual João está vendo no céu, Jesus se acercando aos céus, depois da sua morte, ressurreição e ascensão. Logo quando ele chega aos céus, cumpre a palavra, Deus vai enviar do seu Espírito sobre a igreja. Enquanto igreja do Senhor, a igreja não foi revestida pelo poder do alto. Estava ali 2 homens que saíram de Jerusalém e ia de caminho a Emaús. Eles estavam tristes, aleluia. Eles estavam, glória a Deus, aleluia, entristecidos pelo caminho. E Jesus, eles vai caminhando ao lado deles, aleluia. Muitas vezes eu e você não sabemos, mas a tristeza apaga o Espírito Santo. É por isso que o apóstolo Paulo também relata: regozijai sempre, aleluia. Tão triste, pastora, saiba que está pagando a graça de Deus na nossa vida. Como assim? Porque quando eu estou triste, eu estou minguando o Espírito Santo. Quando eu estou amargurado, estou entristecendo o Espírito Santo. Quando eu estou com ira, estou minguando o Espírito Santo. Porque aqueles 2 homens que eram discípulos de Jesus, caminhou com Jesus, não estava reconhecendo a Jesus, não estava reconhecendo a palavra. Porque quando eu e você entristecemos, perdemos a força, o fogo mingua, glória a Deus, aleluia. E muitas vezes não temos mais o discernimento de quem está falando. Não era um simples homem que estava falando com aqueles 2 discípulos, não era um simples homem que estava caminhando com eles, era o próprio Jesus de Nazaré, era o próprio Jesus poderoso, era o próprio Jesus da promessa que estava caminhando com eles. Mas a tristeza deles inibia o fogo do Espírito Santo para que eles pudessem entender a palavra do Senhor. E muitas vezes nós estamos na casa de Deus, ouvimos a palavra, mas não discernimos. Ouvimos a palavra, mas não digerimos. Ouvimos a palavra, sabe por quê? Estamos como crentes apáticos. O que é o crente apático? É aquele que vem para a casa de Deus, mas não tem comunhão com o Senhor. É aquele que vem para a casa de Deus, mas não aceita a palavra de Deus. É como no período dos fariseus, debatia contra Jesus. Jesus vai falar: eu sei que vocês são descendentes de Abraão, mas não me aceitais, porque a minha palavra não entra em vós, aleluia. E da mesma maneira, se a palavra não entrar em nós, o fogo se apaga. Mas se a palavra está em nós, que é Jesus Cristo falando pela sua palavra, nós vamos ser cada dia avivados pelo poder da palavra do Senhor. Seja avivado, tenha força, receba renovo pelo poder da palavra. Receba fogo, receba poder, receba unção, receba autoridade de Deus, porque a palavra nos respalda isso. Aleluia. Jesus, antes dele subir aos céus, ele vai relatar: e recebereis poder. Aleluia. O fogo também simboliza poder. Quando Satanás ele é lançado à terra, Deus vai arrancar fogo dele. Fogo simboliza o quê? Arrancou o poder de Satanás. Arrancou dele poder. Mas Jesus dá uma promessa para nós: e sereis revestidos de poder. Glória a Deus. Quem tem fogo tem poder. Aleluia. Quem está com a chama acesa tem poder. Aleluia. Uma das coisas que nós podemos observar, que quando os discípulos eles recebem o Espírito Santo, enquanto eles não tinham o Espírito Santo, eles estavam tristes. Enquanto eles não receberam este poder do alto, eles andavam, glória a Deus, aleluia, de cabisbaixo. Eles não tinham a palavra
aleluia, o Espírito Santo sobre a igreja. Lá em Atos 12, se você quiser abrir comigo, a palavra do Senhor vai relatar, aleluia, glória a Deus, e vai dizer assim, que quando eles recebem o poder do alto, vai dizer que pois esses homens não estão embriagados, no versículo 5, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão, aleluia, e farei aparecer prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. O mesmo que o apóstolo Joel estava profetizando vem agora se cumprir no capítulo 2, aleluia, de Atos. Mas nós observamos no versículo 2, vai dizer: e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, aleluia, e impetuoso, e encheu toda a casa em que estava assentados, aleluia, e foram vistas por eles línguas repartidas como de quê? E foram vistas por eles como línguas repartidas como de fogo, aleluia, os quais pousaram sobre cada um deles, aleluia. Eles olharam e viram como línguas de fogo, e veio e tomaram a vida deles. Sabe o que é isso? É a promessa de Deus falando: não muito pouco, depois de muitos dias, vocês serão revestidos do poder do alto e recebereis poder, porque quando o Espírito Santo vem sobre a minha vida, vem sobre a tua vida, há um poder não gerado pela terra, mas há um poder gerado pelo céu. E sabe quem é esse poder? Sabe quem é esse fogo? Sabe quem é essa unção? É o Espírito Santo que tomou a tua vida, aleluia, abriu os teus olhos, entrou no teu coração e te deu autoridade para repreender serpente, escorpiões, e deu autoridade para repreender o diabo que queira tomar a vida de um homem ou de uma mulher, porque quem há em ti é o fogo, é o fogo, é o fogo do Espírito Santo de Deus, aleluia. Glória. Quando a igreja recebe o fogo do Espírito Santo, nós observamos que agora se levanta o apóstolo Pedro, aleluia, o indouto, fala comigo, o indouto, pescador, sem letra, mas Deus levanta ele para si ser a autoridade, a cabeça da igreja nessa terra. Jesus vai falar para ele: Pedro, você agora vai reger. Quando se converta, Pedro, outra vez testifica, Pedro, a minha palavra, testifica o meu nome, vai atrás das ovelhas. Mas enquanto Pedro não tinha a presença do Senhor, ele vai negar Jesus, ele vai falar: eu não conheço este homem. Mas você fala como ele, você anda como ele, aleluia. E Pedro vai falar: eu não o conheço, aleluia. Muitas vezes nós da aparência vamos andar como Jesus, nós da fala vamos falar como Jesus, mas muitas vezes vamos negar a Jesus. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, no meio das adversidades, ele nos dá força, aleluia. Porque o apóstolo Paulo relata, aleluia, que ele levaria no seu corpo as marcas de Jesus. Quando ele recebeu o poder do alto, ele não tinha medo da espada, ele não tinha medo dos latigaços, ele não tinha medo dos governos, porque ele falava com poder e autoridade do Espírito Santo, e muitas almas se convertiam pela vida de Paulo, porque ele tinha poder, tinha fogo, aleluia. Há pessoas que pegam o microfone e vai orar e vai: Jesus amado, Jesus querido, Deus de poder. Irmãos, quando o Espírito Santo toma nossas vidas,
Eu orava e eu tinha um pastor chamado Aldo Duarte. E eu orava desde ele, Senhor, papai, Deus, todo poder. E ele vinha e batia na minha cabeça e falava, ora como um homem, não. Pelo amor de Deus, que é isso? Aí eu começava, ele me dá isso aqui, olha assim, ó, Senhor meu Deus, ó meu Padre, Deus de toda glória, de todo poder. Mas o homem, quando ele falava, quando ele abria a boca, parecia que saía fogo da boca dele. Quando ele começava a tocar os instrumentos, os demônios caíam por terra, aleluia. Quando ele invocava a igreja, fica de pé, e começava a tocar os seus dedos naquele teclado, eu lembro que ele falava, aleluia, há uma unção aqui. Quando ele começava a cantar este louvor, e ele dizia, algo está caindo aqui, os demônios começavam a cair, o poder de Deus era revelado sobre a igreja, porque não era aquele homem, o que ele, glória a Deus, aleluia, fazia, mas era o que ele tinha, era a presença do Espírito Santo. E Deus vai te usar, Deus vai te levantar, não da unção da carne, mas da unção do Espírito, para anunciar o evangelho dele para as nações. Seja uma atalaia, seja um altar, seja um recipiente para Deus derramar a glória dele, aleluia. Recebem poder. Agora o apóstolo Pedro vai começar a abrir a boca. Ah, pastor, eu não sei o que falar. O Espírito Santo te impulsiona. Foi batizado com o Espírito Santo. Tens a presença do Espírito Santo. Podemos observar que quem ainda não tem, ou quem não foi batizado, muitas vezes pede para fazer algo, mas quando é tomado pelo Espírito Santo de Deus, fala, eu vou, pastor. Pode até não saber, mas tem a disposição. Sabe o que é isso? É o poder que há, a ousadia. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, Deus nos deu espírito de poder, de autoridade, de ousadia, de falar, eu não sei, mas Deus vai comigo, me ajuda, Senhor. E o apóstolo Paulo estava ali, ó, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão de pecado, e recebereis o dom do Espírito Santo. A palavra do Senhor fala que quando ele pregou, glória a Deus, aleluia, ele andou 3 anos e meio com Jesus, não ganhou uma alma, antes estorvava aqueles que queriam chegar a Jesus, aleluia. Mas quando Jesus subiu, Pedro foi cheio, o fogo ardia dentro dele, ele começava a pregar, mas havia Herodes que perseguia. Ele disse, eu não estou nem aí para Herodes, eu estou aí pela promessa, eu tenho a ousadia do Senhor. E a palavra relata que 3.000 almas da primeira pregação de Pedro aceitou a Jesus. Tem que ter fogo no altar, tem que ter um fogo aceso para ganhar almas para Cristo Jesus. Seja um atalaia cheio da presença de Deus, aleluia. Seja um atalaia cheio de Deus. A palavra do Senhor relata que a segunda obra poderosa foi que quando Pedro e João iam ao templo, na hora da oração, na que hora? O que eles iam fazer? Colocar lenha. O que eles iam fazer? Prender o fogo. A hora nona, fala assim, às 3 da tarde. A que hora era? Aí tá falando, esses estão doidos, às 3 da tarde de orar? Esses estão loucos, às 11 da manhã em orar, às 6 da manhã em orar, às 5 da manhã em orar, às 3 da manhã em orar, às 3 da tarde em orar. E a palavra fala que eles iam subindo para o templo para orar.
na hora nona, às 3 da tarde. E havia um paralítico que estava naquele caminho fazia anos. Glória a Deus, aleluia, com uma capa de desprezo, dizendo: dai-me esmola, dai-me esmola, dai-me esmola, dai-me esmola. Aleluia. É desta maneira que Satanás quer que nós ficamos: apagar o nosso fogo, nos dar uma capa de vergonha e pedir esmola cada dia. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu não sei se você está entendendo a expressão da palavra que eu quero passar para você. Se não há fogo, oh, glória a Deus, aleluia, prendido em nós, muitas vezes Satanás vai querer nos envergonhar, nos tirar da presença, nos lançar, glória a Deus, aleluia, para o mundo, para viver uma vida dissoluta, de forma, glória a Deus, ao qual Satanás vai dominar a nossa vida. Mas quando o Senhor chegou na vida de Pedro, encheu ele vai passando na hora nona, quando ele vê aquele homem dizendo: me dá esmola, ele vai fitar os olhos para ele e vai dizer: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, o que você tem? Você tem a presença de Deus, você tem fogo, você tem autoridade, você tem poder. A palavra relata que Pedro falou: o que eu tenho eu te dou. O que ele tinha? Autoridade, poder de Deus. E vai dizer: levanta. Tomou ele pelas mãos e o levantou. E a palavra fala que aquele homem saiu saltando, pulando, aleluia. Sabe por quê? Porque o que Pedro tinha, ele deu para aquele paralítico. Ele deu poder e autoridade para ele ser curado, para ele se levantar e seguir a Jesus, como Pedro seguia a Jesus. É isso que Deus quer de você. Eu e você só podemos dar o que nós temos. Aleluia. Eita glória. Fala: eu só posso dar o que eu tenho, se eu tenho a presença de Deus, se eu tenho o poder e a autoridade de Deus. Eu vou dar para aquele necessitado, eu vou dar para aquele que necessita. Se precisa de oração, vou orar. Aleluia. É por isso que muitas vezes que quando nós observamos que quando o apóstolo Pedro ele é tomado dessa ousadia, ele é transformado. O caráter, o medroso, o negão, agora ele não vai extinguir o Espírito Santo de nenhuma maneira. Antes ele vai liderar a igreja do Senhor. Antes ele vai ter prazer de subir a hora nona, a hora sexta, a hora terceira para a oração. Ele não quer saber, ele quer agora ter comunhão com Deus. Se eu e você não temos comunhão com Deus, nós não temos um fogo aceso em nós. O apóstolo Paulo vai relatar no 1 de Coríntios capítulo 6: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo e morada de Deus. Aleluia. O apóstolo Paulo ele nos está alertando que nós somos altares. Aleluia. Observação: sabe como nós apagamos o Espírito Santo? Nós apagamos, extinguamos o Espírito Santo, o fogo que há em nós. Aleluia. Quando nós deixamos de orar, quando nós deixamos de buscar a presença do Senhor. Eu quero dar aqui, glória a Deus, aleluia, citações bíblicas. Quando nós olhamos para Eli, aleluia, o sacerdote que se apresentava diante do Senhor, que tinha a autoridade do Senhor, ele deixou de dar valor, sabe o que? Ao chamado que ele tinha, as coisas santas, ele deixou o fogo apagar. Aleluia. Ele antes queria, glória a Deus, aleluia, passar a mão sobre a cabeça dos teus filhos, mas Deus vem com autoridade e vai falar que os filhos de Eli são filhos de demônio, são filhos de Belial. Aleluia. Mas o fogo estava apagando na vida de Eli, e ele não estava observando, aleluia, que o fogo de Deus se apagou da vida dele, e ele não sabia discernir mais entre o que era bem e entre o que era mal. Ele deixou a presença de Deus se apagar na vida dele. E sabe qual que foi a ruína de Eli? A descendência dele foi exterminada. A geração dele foi exterminada. E o maior mal, o povo que ele liderava, foi entregue na mão dos filisteus, dos inimigos de Deus.
Quando nós deixamos o Espírito Santo minguar, nós também somos entregues nas mãos dos nossos inimigos. Que isso, pastor? Perdemos a força, perdemos a autoridade. Sabe como, né? Se Deus ele está falando outra forma de apagar o Espírito Santo da desobediência. Aleluia. Sansão, tu é nazireu, tu é separado de Deus, tu é escolhido, tu é chamado de Deus. Sansão, você não pode beber bebida forte. Sansão, você não pode tocar em morto. Sansão, você não pode, Sansão, cortar suas guenderras, suas tranças, porque senão você vai perder as forças. Aleluia. É o único homem que Deus usava ele na força, na violência, no caráter duro, aleluia, para julgar aquele povo, aleluia. Mas Sansão não obedeceu nenhuma palavra do Senhor. Antes matou um leão, aleluia. Antes, glória a Deus, aleluia, se prostituiu. Antes, glória a Deus, aleluia, voltou à desobediência contra Deus. E quando o coração dele foi descoberto, aí veio os inimigos de Sansão, os inimigos de Deus, e aprisionou Sansão. E todas as vezes quando ele falava, ele mentia. Mas da última vez, aleluia, quando descobre o coração dele, aquela mulher, ela vai falar para o povo inimigo, e eles vêm contra Sansão. Os midianitas vêm aí, Sansão, e Sansão vai falar: eu vou fugir deles como da outras vezes, aleluia. E sabe o que aconteceu? Não sabia Sansão que o Espírito havia se retirado dele. Por causa de quê? Por causa de quê? Desobediência. Não toque, Sansão, vou lá toco. Não se prostitua, Sansão, vou lá prostituo. Não beba bebida forte, Sansão, vou lá tomar uns drinks. Aleluia. Parece que Deus está falando comigo e contigo. A desobediência, ela causa um mal para nossas vidas. Ela apaga a presença do Senhor das nossas vidas. A segunda queda é a queda do homem, a causa da desobediência. A causa de quê? Da desobediência. Porque Deus, ele não quer que o homem venha transgredir contra ele, mas o homem, glória a Deus, aleluia, não deu ouvido a Deus, e antes ouviu, glória a Deus, ao inimigo, e nós pagamos a consequência, porque levamos a semente de Adão. Mas quando nós reconciliamos com Cristo, nós levamos a genética do nosso Senhor, que somos santos, que somos puros, que temos a presença dele em nós, aleluia. Aí o fogo volta a acender, volta a prender outra vez em nós. Outra causa que apaga o fogo do Espírito Santo: apostasia. Apostatar-se da fé, não crê na palavra, não crê nas profecias. Aposta-se da fé. Já não creio em mais nada. Já não creio na palavra. Já não quero estar envolvido com os crentes. Já não quero mais estar na igreja. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Outra coisa também que faz nós apagarmos, minguarmos o Espírito, é deixar a congregação. É deixar de vir para a casa do Senhor. É deixar de congregar com meu irmão, de vir para adorar a Deus. Você perde as forças. O Espírito Santo mingua. Quem deixa de vir para a casa de Deus, muitas vezes deixa de orar. Quem deixa de vir para a casa de Deus, deixa de ler Bíblia. Quem deixa de vir para a casa de Deus, deixa da comunhão. E sabe o que acontece? O fogo apaga. Aleluia. O fogo mingua. E a culpa não é de Deus, a culpa é nossa mesmo.
quando nós observamos, glória a Deus, aleluia, e o apóstolo Paulo está relatando para nós: vós sois templo do Espírito Santo. Não podemos andar por essa linhagem, glória a Deus, aleluia, de desobediência, de apostasia, de insensibilidade espiritual, de tristeza. Oh, glória a Deus, aleluia. Nós podemos observar que na palavra do Senhor, todo homem que Deus chamou, Ele deu autoridade e poder, aleluia. Mas nós observamos que Judas andava com Jesus, Judas estava do lado de Jesus, mas Judas antes entregou o seu coração para a corrupção, Judas antes entregou o seu coração para a traição, aleluia. E Jesus vai olhar para ele e falar: Judas, porque deixaste Satanás entrar no teu coração. Há muitos que andam com Jesus, mas está com o coração contaminado, com o coração envenenado pelo inferno. Não apagueis o Espírito Santo, não deixe que Satanás venha entrar no coração, arrancar a fé em Cristo Jesus da tua vida, mas antes permaneça na fé, nas boas obras e no amor em Cristo Jesus, para que o fogo de Deus continue aceso nas nossas vidas. Aleluia. Não apagueis o Espírito Santo. Não podemos apagar, não podemos minguar. Quando nós observamos que todo Israel, ou todo o povo de Deus, quando esquecia de Deus, a presença do Senhor saía. O rei Davi, na qualidade de rei, ele vai tomar uma mulher que não é sua, ele vai mentir, ele vai assassinar, ele vai ocultar o seu pecado. Tantos pecados em uma só, de uma só vez. Mas quando Natan vem a Davi e esclarece para ele sobre o viajante, sobre aquele animalzinho, e Davi vai falar: que faria este homem? Natan fala para Davi: que faria este homem? Eu mataria. Este é tu, Davi, tu mereces a morte. Aleluia. Tu apagou a presença de Deus da sua vida. Há dois tipos de morte: a morte corporal e a morte espiritual. As duas é ruim, glória a Deus. Mas se ainda estou vivo e tenho a morte espiritual, traz tormento para a minha vida, traz tristeza para a minha vida, traz aflição. É por isso que o apóstolo Paulo está falando: não mingueis, não mingueis, não mingueis, Tessalônicos. Busca a presença de Deus. E Davi, no capítulo 51 de Salmos, ele vai falar: não retires de mim a tua presença. Aleluia. Há muitos que não estão nem aí para a presença de Deus. Há muitos que não estão nem aí para a casa de Deus. Vivem uma vida dupla, dissoluta. A presença de Deus já saiu de ti faz tempo. É por isso que você não encontra mais prazer na palavra. É por isso que não encontra mais prazer de vir para a casa de Deus. É por isso que não encontra prazer mais de estar na presença do Senhor. É por isso que não encontra prazer mais nas revelações do Senhor. Aí na hora da palavra estou aí dormindo, mas na hora da revelação estou aceso. A principal revelação está sendo agora revelada para nós. Não apaguem, não minguem o Espírito Santo de Deus das nossas vidas. Aleluia. Pastora, mas como eu faço para ser renovado? Como eu faço para receber, oh glória a Deus, aleluia, o Espírito Santo de Deus que foi prometido a cada um? Oh glória a Deus, aleluia. Nós observamos pela palavra que altar é lugar de sacrifício. Repita comigo: altar é lugar de sacrifício. É hora de restaurar o altar outra vez. Aleluia. Como assim, pastora? Nós observamos que aqueles que estavam cativos, aleluia, em Babilônia, Deus vai levantar um rei e perguntar: é alguma comitiva que quer voltar outra vez para estabelecer Jerusalém, a cidade santa? Desce Esdra com Zorobabel, aleluia. E o primeiro que eles fazem ali, ao chegar, eles não vão
vai falar, eu vou construir os muros, eu vou construir as minhas casas. Não, eles vão construir o altar do Senhor, vai sacrificar, aleluia, e depois que ele vai colocar as bases do templo. É isso que nós devemos fazer: restaurar o nosso altar, restaurar a nossa vida na presença do Senhor, para que o fogo dele outra vez volta a fluir nas nossas vidas. Aleluia. Altar é lugar de quê? Altar é lugar de quê? Temos que sacrificar. Queremos tudo de Deus, mas não queremos dar nada para Deus. Queremos tudo de Deus, mas não queremos sacrificar jejum, não queremos sacrificar vigília, não queremos sacrificar oração. Hoje, o maior inimigo que nós estamos tendo é a falta de tempo. Não tenho tempo para ir para a casa de Deus, não tenho tempo para fazer isso para Deus, não tenho tempo para isso para Deus. Não deixe o Espírito minguar. Não deixe o Espírito minguar. Estar na casa do Senhor nos traz fortaleza. Estar na casa do Senhor nos traz renovo. Estar na casa do Senhor nos traz ânimo. Quando nós observamos que Esdras vai chegar com a comitiva, e o primeiro que eles vão fazer é restaurar o altar. Aleluia. Restauremos o altar na presença do Senhor. Glória a Deus. Altar quebrado, não há fogo acendido. Altar desfeito, não há como organizar a lenha. Altar quebrado, rachado, não há como vir à presença do Senhor. Não há como entrar a essência de Deus em nós. Primeiro é restaurar o altar. Davi, ele vai falar: olha, retira tudo de mim, retira a coroa, retira a riqueza, retira tudo, mas não retire de mim a tua presença. Aleluia. Eu confesso que eu pequei contra ti. Ele está falando, eu reconheço. Ele está edificando outra vez o altar dele. Senhor, eu reconheço. E nós observamos que quando Elias ele é chamado, aparece Elias no capítulo 18 de 1 de Reis, e a primeira coisa que ele vai estar é um reinado defasado, onde Jezabel e Acabe estavam fazendo o povo voltar para os ídolos. Deus estava irado com aquele povo, porque Jezabel e Acabe estavam destruindo com a fé daquele povo, porque Jezabel era sacerdotisa de Baal, fazendo eles comerem comida oferecida a ídolos, se prostituírem, sentando na mesa com ela, aleluia, oh glória a Deus. Mas vem Elias, um tisbita, e vai olhar para aquele povo e vai falar: eia, eu faço um desafio a vocês, aleluia. Um homem que era cheio de Deus, um homem que tinha a presença de Deus, um homem que não tinha medo de Acabe, um homem, glória a Deus, aleluia, que não tinha medo dos sacerdotes daquela época. E ele vai chegar: sacerdotes de Baal, sacerdotes de Acera, eu faço um desafio com vocês. Reúna vocês todos, aquele a qual Deus responder com fogo, aleluia. Esse é o verdadeiro Deus. Invoca os vossos deuses. Toma aí, constrói o altar. Baal não pode descer fogo, porque da Baal tem ouvido, mas não ouve, tem boca, mas não responde. Que é isso, pastor? Quando se envolve com o pecado, quando se envolve com as coisas desse mundo, quando se envolve com as coisas que não edifica, você não vai ter resposta de Deus. E muitas vezes pode vir a resposta de Deus, mas vai doer. Muitas vezes vai vir a resposta de Deus, mas vai machucar. E isso nós não queremos. Mas Deus está falando quando Elias ele se apresenta, e o povo vai edificar o altar, vai colocar a oferta e vai começar a se sacrificar, dizendo: Baal responde, Baal, Baal responde. E Elias dizia: grita mais alto, talvez o teu Deus está dormindo, aleluia. Grita mais alto, porque talvez ele foi fazer algo, aleluia.
Baal não é Deus. Seu Baal não pode fazer nada por ti, aleluia. Aí ele vai falar, agora dá licença, porque eu vou edificar o altar outra vez. Ele vai consertar o altar outra vez. Quer ter resposta de Deus? Conserta o teu altar na presença do Senhor. É que Deus falou comigo. E Deus falou, irmão, Deus fala com tanta gente, mas comigo fala tão pouco. Eu falo, Jesus. Aí eu olho a Bíblia e olho para a vida da pessoa que fala, Deus falou comigo assim. Fala, Jesus, eu estou todo confundido. Um altar destruído, vive na cachaça, na mentira, na contenda, e Deus fala com ele. E eu pedindo a Deus uma resposta, e pedindo ao Senhor, e pagando sacrifício, levantando votos, e Deus muitas vezes em silêncio, que a resposta de Deus também, o silêncio de Deus também é uma resposta, e eu esperando no Senhor, e Deus falando com esse tanto de gente dessa maneira, meu Pai. E o altar está rachado, quebrado, mas está falando com o Senhor. Mas a vida não bate. O altar está quebrado. A vida não bate. Talvez está falando Baal e está pensando que é Deus. Deus está falando comigo. Na posição que eu estou ótimo, maravilhoso. Sai dessa vida de altar quebrado. Porque senão há resposta, não há fogo, não há avivamento, não há prazer em Cristo, aleluia. Aí quando Elias vai edificar o altar, Elias fez o quê? Edificou o altar, fala, edificou o altar. E ele vai cortar a oferta, vai lançar, vai falar, agora vocês podem jogar até água, joga bastante água, joga mais água. E ele vai invocar o Senhor dos Exércitos. Aquele que tem intimidade com Deus, aquele que tem um altar estruturado em Deus, aquele que o altar está cheio de Deus, o fogo vai descer, aleluia, eita glória. Mas esse fogo de Deus tem dois tipos: o fogo que queima fogo do pecado e o fogo que traz a resposta. O fogo que queima o fogo do pecado é aquele fogo de Levítico capítulo 10, onde os filhos de Arão, eles vão oferecer sacrifício, fogo estranho a Deus, e Deus vai falar, este fogo eu queimo, este fogo não pode existir na minha presença. Agora quando Elias, ele vai edificar o altar, aleluia, Deus vai descer com resposta. E Elias falou, quem é o Deus de Israel? Quem é o Deus de Israel? Aí ele vai falar, agora sabe o que? Por minha palavra. Ele não vai falar por Deus, ele vai por minha palavra. Não vai chover. Quem tem autoridade, quem tem poder, quem tem fogo, ele vai saber a quem ele serve. Ele vai saber aonde a vida dele está edificada. Aleluia. É por isso que nós somos altar do Senhor. O altar do Senhor não pode estar quebrado. O altar do Senhor não pode estar dividido. O altar do Senhor não pode estar de qualquer maneira. Mas o altar do Senhor que sou eu, fala sou eu. O altar do Senhor sou eu. Eu tenho que estar bem edificado, bem estruturado, com bases no Senhor. E aí eu vou dizer, Senhor, o meu altar está preparado, estou colocando a lenha, mas é o Senhor que prende o fogo. Descende fogo sobre mim, mas não é o fogo consumidor, é o fogo que aviva a todo aquele que tem prazer na lei do Senhor, a todo aquele que tem prazer em viver na presença do Senhor. E o fogo de Deus vai te avivar, o fogo de Deus vai te edificar, o fogo de Deus vai te dar poder, e você e eu vamos caminhar de glória em glória, de poder em poder, aleluia, de glória em glória, de poder em poder. Por que, pastor? Porque Deus te alcançou com a presença dele. Presença de Deus, altar edificado no Senhor, não pode ser qualquer tipo. Aí o apóstolo Paulo está dizendo, não extingueis o Espírito Santo,
Não extinguais o Espírito Santo. Não extinguais o Espírito Santo. E nós estamos ouvindo isso aos nossos ouvidos, em vez de descer para o coração e dizer: eu tenho que buscar mais a presença do Senhor. Isso não importa. Importa sim. Importa para que o nosso altar venha estar edificado no Senhor. Restaurar altar é importante. A restauração do altar, enquanto Isaías, ele estava dizendo: o Senhor vai trazer ira contra Judá, e vocês, Isaías estava: e vocês têm que se arrepender, e vocês têm que fazer isso, e vocês têm que fazer aquilo. O profeta do vocês, do apontar. Mas quando vem a revelação no capítulo 6, ele vai falar: ai de mim, aleluia, o meu altar está quebrado nas minhas palavras. Porque primeiro, ei Judá, arrependa-te. Ei povo de Judá, coloca o teu altar em ordem. Mas no capítulo 6, no chamado de Isaías, ele vai falar: ai de mim, que vou perecer, aleluia, que sou homem de impuros lábios, aleluia. Mas ele vai olhar a glória de Deus, e ele vai ver que o altar de Deus é rodeado por brasas vivas, e um serafim vai pegar uma tenaz, vai pegar uma brasa viva, e vai descer, e vai tocar nos lábios de Isaías, e vai purificar ele, aleluia. É isso que Deus quer fazer conosco, aleluia, edificar o nosso altar, nos purificar, nos avivar e nos dar vida dele, aleluia. É por isso que nós temos que olhar não para os outros, mas temos que olhar para mim. Fala: ai de mim, aleluia. Fala: ai de mim, se eu extinguir a presença de Deus, aleluia. A importância de não olhar para os demais, mas olhar para nós mesmos. Não podemos ser um sepulcro caiado. Por fora está bonito, mas por dentro está morto. Temos que ter primeiro a essência dentro, que ela reflete fora. Fala comigo: tenho que ter a essência do Espírito Santo dentro, porque fora vai refletir naturalmente. Aleluia. Altar edificado. O apóstolo Paulo, quando ele está dizendo a Timóteo, ele vai dizer: ativa. Ele vai falar o quê? O dom que há em ti, que foi recebido através da minha imposição de mãos. Aleluia. Ativa, aleluia. Pastor, eu fui batizado, pastor, mas eu tenho medo. Não. O apóstolo Paulo, quando está falando a Timóteo, ele está falando: Timóteo, ativa o dom que há em ti, Timóteo. Aí ele vai falar assim: olha, a Timóteo, ativa o dom que há em ti. E ele vai dizer: porque este motivo te lembro, desperte o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Timóteo, desperta, aleluia. E um pouco mais à frente ele vai dizer assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, Timóteo. Lá no capítulo 2, versículo 15, do 2 Timóteo, ele vai falar: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, Timóteo. Ou seja, Timóteo, tu tem que ser um altar edificado em Deus, tu tem que manejar bem a palavra do Senhor. Timóteo, tu tem que falar da palavra do Senhor dentro e fora de tempo. Timóteo, lembra que toda a escritura divinamente é inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em toda justiça. Timóteo, lembra que eu sou teu instrutor, mas lembra que quem desce o fogo da tua vida é Deus, quem te dá a presença dele é Deus. Timóteo, lembra de tudo que foi ensinado. Aleluia. Aprenda e vive essa vida para com Deus, com o altar encendido pela palavra, pela oração e pelo Espírito Santo de Deus. Vamos lá, pela palavra, pela oração
e pelo Espírito Santo de Deus. Ai, altar, nessa noite fica de pé, que Deus quer te encher mais ainda. Poderoso Deus e eterno, maravilhoso Pai, nesta noite, ó Pai, nessa primeira vigília, ó meu Deus, nós não minguamos, nós não extinguamos o Teu Espírito, mas antes, Senhor, restauramos o nosso altar diante do Senhor. Eu clamo e eu peço ao Senhor, meu Deus, venha encher nesta noite este homem, esta mulher, meu Pai, que estão fracos na fé, que estão, meu Pai, debilitados na fé. Ó meu Deus Santo, vai edificando este altar, vai colocando, meu Pai, madeira, vai descendo com fogo do avivamento, vai descendo, meu Pai, desperta, Senhor, desperta este dom, desperta essa graça. Ah, meu Pai, traz renovo, traz fortaleza, meu Pai, sobre a vida do Teu servo, sobre a vida da Tua serva, meu Deus. Renova, 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 vai renovando nesta noite o dom, meu Pai, sobre a vida do Teu servo, sobre a vida da Tua serva. Renova nesta noite, ó Pai, não deixa do Teu Espírito, Senhor, minguar nesta vida, na minha vida, Senhor. Ó meu Deus, me encha cada dia mais, para a glória do Teu santo nome. E a igreja diga, e a igreja diga, aplauda, glorifica ao Senhor. Glória a Deus, pode se assentar. Eu quero perguntar a você nesta madrugada, que ouviu esta palavra, mas ainda não edificou o teu altar no Senhor, mas hoje você quer edificar e aceitar Jesus. Vem aqui à frente que eu quero orar por ti. Levanta a tua mão bem alta e venha correndo para a presença do Senhor, para o fogo dele ser renovado, ser prendido em ti. É necessário aceitar a Jesus, aleluia, reconciliar com o Senhor, fazer, glória a Deus, aleluia, do altar de Deus um altar edificado nele. Há alguém nesta madrugada que quer aceitar, reconciliar, renovar o pacto com o Senhor? Pastor, sou de outro ministério e quero unir com a igreja. Aí alguém levanta a tua mão, faça assim, ó, eu quero aceitar Jesus, eu quero edificar o meu altar em Cristo. Aí alguém nesta madrugada, no nome do Pai, no nome do Filho e do Espírito Santo de Deus, aplauda e glorifica ao Senhor, aleluia.